Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 24 de novembro de 2020. Vamos gravar o vídeo 29. Nós vamos então, como eu prometi no vídeo passado, vamos estudar sobre Benjamim, um tipo de Cristo. Benjamim é o último filho de Jacó. Vamos ver o que diz aqui, ó. Quando Jacó chegou perto de Efrata, que é Belém, cumpriu-se o tempo para o nascimento de seu último filho, o Benjamim. Raquel, que é a esposa de Jacó, chamou-lhe Benoni, que significa em hebraico filho da minha dor. Mas Jacó ele não concordou com esse nome e chamou o menino Benjamim, que significa também no hebraico filho da minha mão direita, que no hebraico fala Benjamim. Vamos ver então, vamos conferir isso aí que eu falei aqui em cima, no 4.1, em Gênesis capítulo 35, versos 18 e 19. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então, Efrata é a mesma coisa que Belém. E Jesus? Então, a gente está estudando tipologia, que são os tipos de Cristo, tipos humanos de Cristo. Então, Benjamim no Velho Testamento é o tipo de Cristo. Cristo no Novo Testamento é o antítipo de Benjamim. Para existir o tipo, tem que existir o antítipo. Ok? Então, Jesus também nasceu em Belém, conforme estava profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Detalhe, a gente não vai entrar muito aqui no versículo, na lição que pode ser tirado, porque o nosso assunto é tipo, mostrar por que Benjamim é um tipo de Cristo, qual a semelhança que existe entre eles dois. Então a gente vai só citar os versículos. E Jesus, vamos ver aqui, Mateus 2, 5, 6. E eles responderam em Belém da Judéia, porque perguntaram onde estava o menino, Jesus. Pois assim escreveu o profeta Miqueias, no caso. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo, se referindo ao menino Jesus. Então, Benjamim nasceu em Belém, ou Belém Efrata, e Jesus também nasceu em Belém. Outra coisa, como Benoni, ou seja, como filho da dor, Cristo foi sofredor e também por causa da missão de Cristo, a sua mãe também sofreu muito. Não chegou a morrer como Raquel, morreu de parto, mas ela sofreu muito, olha só. Como Benoni, que é filho da dor, Cristo foi sofredor, por cuja causa uma espada atravessou o coração da sua mãe, Maria. Lucas 2, 34 a 35, diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Agora falando para Maria: E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então aqui é a tristeza que Maria sentiu ao ver o seu filho querido sendo crucificado numa cruz. Então aqui cabe também a palavra Benoni, que é filho da minha dor. E também para o Pai, no caso para Deus, foi muito dolorido contemplar Jesus pregado numa cruz, levando os pecados do mundo e tê-lo como filho da dor. Então para Deus também foi bem difícil. Agora, 4.4 aqui, ó. Ao mesmo tempo, Jesus é como Benjamim, filho da direita. Lembra que Jacó trocou o nome? Eu não quero que seja Benoni, mas sim Benjamim, que é filho da direita, porque está à direita de Deus. Então, Jesus está à direita de Deus. Então, ele é como Benjamim. Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais
que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui está dizendo que foi Cristo que morreu e está à direita de Deus. Lembra que Benjamim significa filho da direita. Então existe essa semelhança entre Benjamim e Cristo, por isso Benjamim é tipo de Cristo. E agora nós vamos falar de outro personagem muito importante na Bíblia, que é Moisés. Então Moisés, um tipo de Cristo. E aqui tem bastante coisa para a gente ver, né? Nós vamos ver, como eu falei, né? Um versículo sobre Moisés e outro sobre Jesus, para a gente ver a semelhança entre eles. Aqui, Moisés foi ameaçado de morte e preservado por Deus. Êxodo 1,16. Que aqui havia uma lei, né? Um decreto do rei, do faraó, para matar todas as crianças, filhas de mulheres hebreias do sexo masculino, né? Então, a ordem era matar. Aí olha só o que diz. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, aqui é falando para as parteiras, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-na viver. Então, isso aqui era o decreto do faraó para que matasse os meninos que fossem hebreus. E olha o que diz Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, seus pais, pela fé, esconderam o menino por 3 meses. Só agora, fazendo aqui uma explicação, o nome Moisés significa tirado das águas ou também salvo das águas. Ele é o personagem citado é o maior número de livros da Bíblia. O seu nome aparece em 31 livros dos 66 livros da Bíblia. Aparece o nome de Moisés 847 vezes na Bíblia. E ele nasceu num tempo em que Faraó resolveu mandar matar todas as crianças do sexo masculino, né? Crianças judaicas. E foi um grande líder, legislador e profeta de Israel. Então agora nós vamos ver porque, nós já estamos vendo porque que ele é um tipo de Cristo. Primeiro, ele foi ameaçado, tá? Agora vamos ver o que fala de Cristo. Mateus 2,13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe, no caso Jesus e Maria, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então veja bem, lá o rei Faraó, no Egito, mandou matar os meninos, né, que fossem hebreus. Então era para Moisés ter sido morto, mas pela fé os seus pais esconderam e ele escapou. E aqui a ordem de Faraó, agora já lá na terra de Judá. Fique lá até que eu lhe diga, esse é o anjo falando para José, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, tanto Moisés como Jesus foram preservados na infância, tá? Então, Moisés foi para o Egito, depois recebeu a orientação, voltou, né? Depois que Herodes morreu, aí deu tudo certo. Mas é a semelhança entre Moisés e Jesus que foram preservados na infância. Outra coisa, Moisés dominou a água do mar através da mão de Deus. Detalhe, não era Moisés que fazia o milagre, mas era Deus. Só que Moisés era obediente a Deus e ele tinha muita intimidade com Deus. Olha só. Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, olha só, então o milagre é o Senhor que faz. Ó, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. E o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma ilustração, né? Então, Moisés dominou a água do mar. E Jesus, Mateus 8:26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Aqui os discípulos estavam, né, no mar, né, teve uma tempestade, estava afundando, clamaram por Jesus. Jesus falou, homem de pequena fé, né? Então Jesus repreendeu o vento e o mar. Então aqui Moisés, sob a direção de Deus, né, debaixo da proteção de Deus, né, ele obedeceu o que Deus falou, então o mar foi aberto aqui. Então os dois, né, dominaram o mar.
Olha aqui, Moisés levantou a mão, né? Está aqui o cajado na mão dele. Então o mar formou um muro do lado direito, do lado esquerdo, né? Ficou terra seca. Os israelenses passaram, né? Os israelitas passaram. E Faraó vem atrás com o seu exército. Aí quando o Faraó chegou, né? Moisés já tinha chegado do outro lado, o mar se fechou e matou os egípcios, os exércitos egípcios com as suas carruagens, e Faraó, e morreu todo mundo. Então aqui é uma ilustração, né, sobre a abertura do Mar Vermelho, o grande milagre. Mais uma semelhança. Moisés alimentou uma multidão. Na verdade, Deus, né? Mas por intermédio de Moisés. Êxodo 15, né, 16, 15, aqui deve ser 16 também. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Então veja bem, essa palavra que é isto no hebraico é maná. Então quando eles falavam maná, maná, significava o que é isso? Estava caindo pão do céu. E que no hebraico é maná, maná. Então a gente conheceu como maná também. Então durante 40 anos eles foram alimentados de forma sobrenatural, tá? Então aqui Moisés alimentou a multidão, né? Ele solicitou a Deus. E Jesus, João 6, 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Aqui é uma passagem que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, tinha 2 pães e 5 peixes, né? E Jesus multiplicou e deu para alimentar uma multidão, né, de milhares de pessoas, e ainda sobrou. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pedaços. Então aqui Moisés alimentou a multidão e Jesus também alimentou uma multidão. A gente não vai entrar assim nas lições, né, porque é só falando da semelhança entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, no caso entre Moisés e Cristo, no caso aqui. Moisés é um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo de Moisés, ou seja, o cumprimento do que estava tipificado lá em Moisés. Outra coisa, Moisés teve o seu rosto iluminado. Olha o que diz Êxodo 34 e 29. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, também conhecido como as tábuas da lei, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. Então as pessoas ali em volta não conseguiam olhar para Moisés, tanto era o brilho do seu rosto. E Jesus, olha só, Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, esse João é irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto brilhava, né, estava iluminado, e Jesus também, diz que foi transfigurado diante dele, e a sua face, o seu rosto, brilhou como o sol. Eu tenho aqui uma ilustração do rosto de Moisés, é uma ilustração, né, um desenho artístico. Quando ele desceu, as pessoas não conseguiam enxergar, porque tal era o brilho. Por quê? Esse brilho, porque ele esteve com o Senhor, ele esteve face a face com o Senhor. Então o rosto dele brilhava. Outra semelhança. Moisés foi desacreditado pelos irmãos, no caso pelos seus irmãos, tá? Irmãos de sangue. Números 12, 1 e 2. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou seja, lá do Egito. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha só o ciúme aqui. Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Inclusive o Senhor castigou com lepra, né? Porque estava duvidando da autoridade de Moisés. E Jesus também foi desacreditado pelos seus irmãos. Olha João 7,5.
pois nem os seus irmãos criam nele. Tá? Nem os israelitas criam em Jesus. Então, os dois foram desacreditados por seus irmãos, e por isso que a gente fala que Moisés é um tipo de Cristo. Outra coisa, Moisés foi o libertador escolhido por Deus. Então, Deus enviou Moisés para libertar o seu povo, o povo escolhido, né, no caso Israel, libertar da escravidão do Egito. Êxodo 3, versos 10 e 11. Vá, pois, agora, Deus falando para Moisés, eu o envio ao faraó, que é o rei do Egito, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Está bem claro, né? Então Deus mandou Moisés falar com o faraó para liberar os israelitas para irem para a terra prometida. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Só lembrando aqui que a vida de Moisés está dividida em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos. Então, são 3 etapas de 40 anos. Então, do 0 aos 40, ele foi criado, né, como príncipe do Egito. Aí depois ele matou um egípcio, né? Dos 40 aos 80, ele foi criando ovelha para o seu sogro Jetro, ou seja, no mato, caipira. E dos 80 aos 120, liderando os israelitas para a terra prometida. Então foi nesse momento que ele tinha os seus 80 anos, já estava lá caipirão, ele até falou que era pesado de língua, né? Tinha dificuldade de se expressar com eloquência. E ele também falou assim, quem sou eu, né, para apresentar-me ao faraó? Então ele mostrou a sua fraqueza, mas Deus o capacitou. E Jesus, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui ele está citando Isaías. Porque ele me ungiu, quer dizer, Deus me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então aqui diz, o Senhor enviou Moisés, eu o envio ao faraó para tirar o povo do Egito, ou seja, da escravidão. E aqui também, aqui Jesus falando que Deus, ele me enviou para proclamar a liberdade, na verdade, para salvar, para libertar as pessoas dos seus pecados. Então os dois foram libertadores. Tá? Outra coisa, Moisés intercedeu pelo povo. Olha só, Êxodo 32, 31, 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, grande pecado cometeu este povo, quer dizer, os israelitas. Fizeram para si um Deus de ouro, com D minúsculo, Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, então Moisés intercedendo, pedindo a Deus em favor dos israelitas. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, ou seja, perdoa o pecado dos israelitas. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Então ele falou assim, o Senhor não perdoa os israelitas, então que me tire, né, desse livro. E Jesus, ele também intercedeu por nós. Olha só, João 17, 9. E eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então aqui está rogando, né, em favor da sua igreja, em favor dos seus discípulos, né, e dos seus seguidores, aqueles que o aceitarem. Outra coisa, Moisés estabeleceu uma ceia comemorativa, que é a Páscoa. Então a Páscoa, na verdade, ela começou lá no livro de Êxodo 12, 14, quando Israel estava para sair do Egito. Moisés falou assim, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão com festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então aqui foi quando teve aquela morte dos primogênitos, né? E foi dada a instrução, né, para os israelitas colocarem sangue nos umbrais das portas. Então o anjo destruidor vinha matando todos os primogênitos. Se tivesse o sangue, sabia que ali tinha os israelitas, então ali ele pulava, né? Então no hebraico fala Pesach, que significa Páscoa. Então é passar sobre. Ele não afetava aquela família, aquele primogênito. Então a Páscoa, na verdade, começou lá no livro de Êxodo,
tá? Quando os judeus estavam saindo do Egito. E Jesus, Lucas 22:19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então aqui Jesus estava instituindo a Santa Ceia do Senhor, e falou para a gente fazer isto em memória dele até que ele volte. Então aqui foi a Páscoa e aqui foi a ceia. E outra coisa, quando Jesus morreu, ele morreu numa semana que os judeus estavam comemorando essa Páscoa aqui, ó, essa Páscoa do Antigo Testamento. Outra coisa, Jesus, ele, no Novo Testamento, ele deixou duas ordenanças, que é a Santa Ceia e o batismo. Então são duas coisas que quando a gente aceita Cristo, a gente tem que fazer, né? Tem que se batizar e tem que participar da ceia, tá? Outra coisa, Moisés escolheu 70 auxiliares para ajudarem no governo de Israel. Está lá em Números 11:16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Então, ele escolheu 70 auxiliares, porque era muita gente para Moisés sozinho ficar dando atendimento. Jesus, Lucas 10, verso 1. E depois disto, designou o Senhor, no caso de Jesus, ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, Jesus, como Moisés, né, ele designou 70, tá, para ir à sua frente, tá, de 2 em 2, para justamente auxiliar, ajudar na propagação do Evangelho de Cristo. Mais uma semelhança. Moisés jejuou 40 dias. Uma informação, a Bíblia fala de 3 pessoas que jejuaram 40 dias. Moisés, Elias e Jesus. Então vamos aqui, vamos falar de Moisés. Então Moisés jejuou 40 dias, Êxodo 24:18. E Moisés entrou no meio da nuvem e depois que subiu ao monte, aqui o Monte Sinai. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ele esteve esses 40 dias e 40 noites falando com Deus, tá? É lógico que ele não tinha como descer para se alimentar, né? Então ficou em jejum. Só que era um jejum, como ele estava na presença de Deus, ele não sentia fome nem sede. E ele jejuou por estar na presença de Deus aqui, ó. Então, são 3 casos que a Bíblia fala. E Jesus, Mateus 4:2. E, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Então, os dois jejuaram 40 dias e 40 noites. Então, veja que são várias semelhanças. A gente já viu aqui 10 semelhanças entre Moisés e Cristo. É por isso que Moisés é um tipo de Cristo. E Moisés andava com 12 tribos e Jesus andava com 12 apóstolos. Então aqui eram as 12 tribos de Israel. A gente já falou, quando falou do tabernáculo, né, que Jacó teve 12 filhos, então cada filho formou uma tribo. Então Moisés andava com 12 tribos e Jesus andava com 12 apóstolos ou 12 discípulos. Mais uma semelhança. Moisés reapareceu depois da morte. Está lá em Mateus 17:3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui é aquele famoso episódio da transfiguração de Jesus, né? Jesus estava com Pedro, Tiago e João, transfigurou e apareceu Moisés e Elias. Eu vou agora no último slide, eu vou mostrar uma foto que eu achei muito interessante. Jesus também, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Então, Moisés reapareceu depois da morte e Jesus também, aos quais também depois de ter padecido, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Agora eu vou explicar, né, sobre essa cena da transfiguração para a gente terminar com chave de ouro. Então na cena da transfiguração,
temos uma amostra do futuro reino, ou seja, do milênio que vai vir depois do arrebatamento da igreja. É uma previsão. Então, o Senhor Jesus, não humilhado, mas em glória, ele apareceu. Então, eu vou até mostrar a foto já aqui, ó. Está aqui Jesus, Moisés e Elias. Então, Jesus, ele transfigurou-se, ó. Ao lado dele apareceu Moisés e Elias. E aqui nós temos Pedro, Tiago e João, voltando. Então, na cena da transfiguração, temos uma amostra do futuro reino. Então, no futuro reino, no milênio, olha só. O Senhor Jesus, não humilhado, mas em glória. E Moisés? Qual é a situação de Moisés? Moisés, na glória, ele representa os salvos, aqueles que foram remidos. Os salvos que já passaram para o Senhor pela morte. Então, que Moisés, lembra que ele morreu? Quando chegou para conquistar a terra prometida, Deus falou, passa agora o comando para Josué e aqui termina sua missão. Diz que o próprio Senhor sepultou o corpo de Moisés. Então Moisés morreu. Tá? Jesus morreu, ressuscitou e está aqui glorificado, né? Apresentando-se aos seus discípulos, transfigurado. E apareceu do lado dele Moisés, representando quem? Os salvos do Antigo Testamento. Voltando aqui. A terceira pessoa, cara, o Senhor já falamos, Moisés, agora Elias, na glória também. Representa os remidos, ou seja, os salvos, que entrarão na glória pelo arrebatamento. Então, Elias, aqui está representando aqueles que serão arrebatados. Então, vamos supor que Cristo venha hoje, então a igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque Elias não morreu. Ele foi arrebatado na carruagem de fogo. Então, Moisés morreu. Agora, Elias não, ele foi arrebatado. Tem dois personagens na Bíblia que não morreram, é Enoque e Elias. Então aqui, ó, Jesus, Moisés representando os salvos do Antigo Testamento que já faleceram e Elias representando os que serão arrebatados. Voltando aqui. Então Elias na glória representa os remidos, né, os salvos que entrarão na glória pelo arrebatamento. E Pedro, Tiago e João, são aqueles três, não glorificados, representam Israel no futuro reino. Então, Pedro, Tiago e João estão naturais, né, com pessoas naturais, né, em carne e osso, representa Israel no reino milenar. Olha só, representa Israel no futuro reino, que é o milênio. Então, com isso, a gente termina. Nós vimos hoje Benjamim é um tipo de Cristo, né? Nasceu em Belém, né? Filho da dor, depois está à direita, filho da direita. E vimos Moisés. Moisés tem bastante semelhança com Cristo. E na próxima semana nós vamos dar sequência ainda falando de tipos humanos de Cristo. Lembrando que o tipo está no Antigo Testamento, o antítipo está no Novo Testamento. E nós estamos vendo personagens que representam Cristo. Tá ok? Então nós terminamos aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. E até a próxima semana, se Deus quiser.